A importância da gente crer sem ver. Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estou aqui em mais um vídeo nessa sexta com propósito para que eu traga aqui hoje para vocês aquilo que está lá em João capítulo 20. Uma palavra aqui que então vai fazer com que você reforce a sua fé e entenda a importância de você crer naquilo que está na palavra de Deus. Bom, começando lá no versículo 1, diz assim: no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada havia sido removida. E então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram, foram até o túmulo, ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos, e os discípulos voltaram para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem procura? E ela, supondo que fosse um jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus disse: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. E Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos e disse: eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Bom, e aí passando lá para o versículo 24, Jesus havia aparecido já para alguns discípulos, e aí o Tomé, ele duvida, Então diz assim: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, aos domingos, E Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha aqui no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então nós vemos aqui 3 exemplos sensacionais que mostram da importância da gente crer sem ver. Então, Jesus ele sai do túmulo, ele ressuscita, enfim, os discípulos chegam lá e não veem Jesus, e aí eles vendo que Jesus não estava ali, eles creram, como diz a palavra de Deus. E aí fala ainda que eles não tinham compreendido a Escritura. Então aqui está a importância da gente compreender corretamente a Escritura e crer mesmo que a gente não veja, sabendo que a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é fiel, e ela não falha, e que através da palavra nós podemos compreender e reforçar a nossa fé naquilo que Jesus veio fazer ao mundo, porque ele é a própria palavra. Então nós precisamos fortalecer a nossa fé, como também Maria Madalena também não tinha entendido, não tinha crido, ela ficou sem saber, achando que tinham roubado o corpo de Jesus, mas quando Jesus falou com ela, ela creu, ela entendeu o que havia acontecido. E da mesma maneira, o Tomé, ele também teve dificuldade de acreditar através do relato dos outros, somente ele vendo é que ele creu. Então que nós não sejamos como Tomé, nós não duvidamos como Maria, como Pedro, como João, que é o discípulo amado, mas que nós venhamos a crer através da palavra de Deus, naquilo que a nossa fé nos fala, e que nós possamos reforçar a nossa fé através da palavra de Deus, que nos mostra a verdade que é Jesus, porque estava totalmente claro ali que Jesus havia ressuscitado e cumprido aquilo que ele já tinha falado por diversos
diversas vezes, e o que na Escritura também falava a respeito dele, do que era necessário ele fazer. E por mais que de repente a Maria tivesse visto Jesus, ela também teve dificuldade de crer, porque ela imaginou que fosse outra pessoa, não passou pela cabeça dela que fosse Jesus ressuscitado. E somente quando Jesus então falou para ela, falou com ela com a sua voz, ela então o reconheceu e acreditou. Então que nós possamos reforçar a nossa fé através daquilo que está na palavra de Deus. Se você gostou dessa mensagem, curta, compartilha, ative o sininho, mande para alguém que vai gostar dessa mensagem hoje, acompanhe a gente em outras mensagens para que você possa edificar a sua fé e que Deus te abençoe e te dê uma sexta-feira com propósito. Um grande abraço.